Nós já vivemos este ano a saber que íamos subir, não sabíamos era quando. Está toda a gente da cidade acordou a pensar nisto. Já esta semana foi o tema de conversa todos os dias com o meu grupo de amigos. Hoje garantimos a subida e dentro de 2 jornadas garantimos o campeonato. Três décadas depois, Vítor Oliveira voltou a ser um maestro por detrás da orquestra. Casa cheia na 4ª festa da subida do Passos de Ferreira ao convívio com os grandes do futebol português. Festa que se conta tal e qual se contou em 1990, 1991, recuando à época os castores subiam pela primeira vez na história ao principal escalão e o treinador natural de Matosinhos subia pela primeira vez na carreira uma equipa à primeira divisão. 29 anos passados, são já 11 promoções para Vítor Oliveira, há muito conhecido como elevador de equipas ou rei das subidas. Para confirmar a subida a 4 jornadas do final do campeonato, o Passos de Ferreira sabia que precisava de uma vitória ou adiava a festa da subida. O sonho cedo começou a ganhar forma. Aos 19 minutos, o golo do brasileiro Douglas Tanque levou explosão de alegria às bancadas. O Passos de Ferreira permitiu a reação do Académico de Viseu aos 37 minutos. Mas Paul Ayongo desfez as dúvidas aos 80 minutos. E a festa foi das bancadas ao relevado. Um ano depois de ter sido despromovido, o Passos de Ferreira volta a mudar a morada. Muito boa noite. Hoje temos a honra de receber Vítor Oliveira aqui no Porto Canal. É o treinador de momento em Portugal, um dos treinadores de momento em Portugal, de momento já há muitos anos. Vítor, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Júlio, obrigado pelo convite. Não está cansado de subir equipas à primeira divisão? Não. Esta foi a 11ª. Estávamos a recordar isto porque foi precisamente há um mês, sensivelmente. E... Foi a 11ª, não cansa. Não cansa? Este tipo de situações não cansam. É evidente que desgastam, mas esse desgaste acaba por se diluir tudo na parte final, quando conseguimos os objetivos. É evidente que há sempre várias equipas com pretensão de subida. Quem não consegue subir fica muito mais desgastado no fim de temporada. O êxito minimiza esse desgaste, que é efetivo e é real em todos os treinadores e em todas as equipas da Liga de Honra. Vítor, é mais importante para si subir a equipa ou ser campeão? Normalmente acumula a subida com o título da segunda Liga. Bom, já aconteceu várias vezes. Já várias vezes, não é? É evidente que o objetivo fundamental é subir de divisão. Esse é que é o objetivo. Ficam os pressupostos, digamos, todos cumpridos relativamente ao entendimento inicial. O ser campeão é a cereja no topo do bolo. Penso que se conseguirmos conciliar as duas coisas é absolutamente fantástico. Agora, penso que é extremamente meritório para a equipa que fica em segundo lugar também conseguir a subida de divisão num campeonato que continua a ser extremamente competitivo. Dado o número elevado de subidas que eu tenho, até parece fácil esta situação, mas quem anda lá na Liga de Honra sabe perfeitamente que não é, e sabemos que todos os anos há 5, 6 equipas. Este ano, esta próxima época, provavelmente até haverá mais. Há já uma série de candidatos anunciados e alguns até assumidos. É um campeonato extremamente competitivo e ser campeão... Mais que a Primeira Liga? Penso que é mais competitivo e é mais difícil os objetivos na segunda Liga do que na Primeira Liga. Na Primeira Liga nós temos 3 equipas candidatas ao título. Estes últimos anos, 2, que é o Porto e o Benfica, embora algumas vezes queiramos pôr o Sporting e o Sporting de Braga nesse grupo. Benfica e Porto têm demonstrado ao longo destes anos que estão um patamar ou 2 acima destas equipas.
Na Liga de Honra não, na Liga de Honra nunca sabemos quem é que vai subir, aparecem 6, 7 equipas com pretensões de subida, muitas vezes a luta vai até ao fim do campeonato e decide-se muitas vezes na última jornada. Nestes últimos anos decidiu-se a 3 ou 4 jornadas de fim, mas a competitividade manteve-se. Penso que é um campeonato muito competitivo. A diferença entre as equipas, que na Primeira Liga é extremamente acentuada. Nós neste momento temos 2 equipas que estão realmente num patamar top, que é o Futebol Clube do Porto e o Benfica. Depois temos o Sporting, ali numa zona intermédia, vai fazer uma aproximação, mas que tem sido penosa e os últimos acontecimentos não ajudaram nada. Eu inclusive, em conversas, costumo dizer que acho que o Sporting fez um campeonato fantástico. Atendendo a toda a conjuntura que envolveu a entrada neste campeonato, penso que o Sporting fez um campeonato fantástico e que não foi devidamente reconhecido. Ganhou a Taça da Liga, ganhou a Taça de Portugal. Foi um comportamento extremamente meritório para uma equipa que parecia que ia fazer a travessia do deserto. Se é que se ia desagregar. Exatamente. Conseguiram realmente fazer um bom trabalho, mas penso que continuam um patamar abaixo do Porto e do Benfica. Depois temos um Braga, que se tem vindo a distanciar de todos os outros, e depois temos ali um equilíbrio muito grande. Temos 2 ou 3 equipas que, por norma, ficam ali na primeira metade da tabela e todas as outras lutam para a manutenção. Com uma distância muito grande, e isso reflete-se na diferença pontual que se verifica no fim do campeonato entre estas equipas, entre os 2 primeiros e o terceiro e o quarto, e fundamentalmente do quarto para baixo a distância é realmente muito grande e muito acentuada. Na Liga de Honra isso não acontece. A qualidade dos plantéis é muito equilibrada, dos primeiros para os últimos a diferença não é muito significativa, o que permite realmente um desempenho muito positivo da generalidade das equipas e que torna o campeonato extremamente difícil. O que é que acha que é preciso fazer no futebol português para que haja maior equilíbrio entre equipas, ou pelo menos que as coisas sejam mais equilibradas? Olha, isto faz tudo com dinheiro. Com dinheiro. Faz tudo com dinheiro. Mas a segunda liga uma divisão não é equitativa. Porque se calhar é mais ninguém equilíbrio, ninguém tem muito dinheiro. Claro. Na Liga de Honra ninguém tem muito dinheiro, porque o centro de desequilíbrio não é assim tão notório. Na Primeira Liga há equipas que recebem efetivamente muito dinheiro, que fazem muito dinheiro e que marcam a diferença com esse dinheiro, para além da qualidade que tem e da história que tem de clubes grandes no futebol português. Mas uma divisão equitativa, ou pelo menos mais equitativa, dos dinheiros das televisões e das publicidades, poderia tornar o nosso campeonato mais competitivo, poderia tornar a oposição aos grandes substancialmente diferente para melhor, o que os obrigaria também a um outro esforço, obrigaria a um outro ritmo competitivo que lhes poderia ser extremamente importante a nível europeu. Nós, a nível europeu, temos vindo a perder espaço. Embora sejamos a seleção que ganhou a Taça das Nações e somos campeões da Europa, a nível de equipas temos vindo a perder competitividade. Não temos nenhuma equipa nos últimos anos que tenha feito um feito notável em termos de Liga dos Campeões ou de Taça UEFA. Perdemos alguma competitividade porque o nosso campeonato não é tão competitivo e tão exigente para as equipas de primeiro plano como deveria ser. Com essa distribuição mais equitativa das receitas televisivas, penso que os plantéis das outras equipas poderiam ser substancialmente mais fortes, oferecer uma capacidade de resposta muito superior, o que iria dificultar e tornar mais competitivo o nosso campeonato. Penso que essa situação era uma situação a rever. Uma outra situação que eu penso que deveríamos rever era a situação dos emprestados. Eu penso que estes clubes, Portos, Benficas, Sportings, Bragas, têm demasiados jogadores que, distribuídos por outras equipas, iriam melhorar substancialmente a qualidade de jogo dessas equipas, iriam tornar o campeonato mais interessante e iriam diminuir os custos dessas equipas, porque as despesas seriam partilhadas de cada jogador. A evolução do jogador seria muito mais importante numa primeira liga do que trabalhar numa segunda liga ou no sub-23. Penso que essa situação também deveria ser novamente revista. Não é a favor das equipas B, então? Dos grandes? Não sou a favor das equipas B, não sou a favor, por exemplo, do sub-23. Acho que os sub-23 não trazem nada de novo. Temos ali
40, 50 jogadores do Sub-23 que seriam muito mais importantes pelo engrandecimento que traziam para a Liga de Honra ou para o Campeonato Nacional de Séniores, consoante a sua qualidade neste momento. Iriam evoluir muito mais que no Sub-23, iriam dar capacidade de resposta às equipas B e às equipas da Liga de Honra, iriam dar uma capacidade maior de resposta no campeonato, e os que tivessem um bocadinho menos qualidade, provavelmente, ou fossem mais novos, poderiam evoluir no Campeonato Nacional de Séniores, também é um campeonato extremamente competitivo. Penso que estes Sub-23 que vieram acrescentar e vieram preencher um espaço que já estava preenchido com a Liga de Honra e com o Campeonato Nacional de Séniores. Mas penso que o grande problema do futebol português, e que está a agravar-se notoriamente, porque o Futebol Clube Porto continua a vender, o Benfica continua a vender, o Sporting continua a vender, continua a fazer dinheiro, continua a ter uma capacidade aquisitiva que é notoriamente, e tem vindo a crescer ao longo destes últimos anos. A diferença entre as equipas de topo e as equipas médias no futebol português tem-se vindo a aumentar enormemente, e penso que isso não contribui para o bom desenvolvimento do futebol em Portugal. Falemos das suas subidas. Destas 11, há alguma que achou que a determinada altura não ia conseguir? Eu tive uma subida, nós, a equipa, Claro. Manuel da Madeira, tive uma subida no último minuto do campeonato, campeonato que foi disputado, salvo erro, por 24 equipas. Acho que foi o último campeonato disputado com 24 equipas, porque ao seguinte tivemos 46 jogos e subimos no último minuto, que é uma coisa inacreditável. O projeto no Manuel da Madeira, na altura, era fazer um bom campeonato, estruturar uma equipa que pudesse, com a entrada de 3 ou 4 jogadores na época seguinte, poder disputar claramente a subida de divisão. Felizmente conseguimos uma parte final muito boa, porque nós, a 7, 8 jornadas de fim, estávamos a 7, 8 pontos da subida. Mas nós estávamos a acreditar que tínhamos uma ponta final boa, a equipa estava forte, e pensamos que poderíamos eventualmente conseguir, com alguma sorte à mistura, porque no último minuto, e eu lembro que foi um golo do Tondela em Friamundo que nos subiu a divisão. Nós tínhamos que ganhar o nosso jogo e ganhamos no Oriental, salvo erro. Ganhamos no Oriental, exatamente. E a outra equipa, que era o Tondela, teria que no mínimo empatar em Friamundo. Possibilitaria ser campeão, ao Tondela, e possibilitaria a União da Madeira subir. Eu penso que foi realmente o campeonato mais difícil, o campeonato onde o fator sorte foi mais determinante. É evidente que tivemos mérito para chegar lá àquela posição e poder discutir até o último minuto, mas devemos conhecer que há alguma felicidade subir num campeonato com 24 equipas no último minuto. Vítor, ainda assim, acha que encontrou a sua zona de conforto na segunda Liga ou não? Não, e talvez por isso também foi uma das razões porque resolvi mudar. Já tinha estado no Portimonense há 2 anos, não foi? Sim. O ano passado, não foi? Há 2 anos estive no Portimonense, subi, depois fiquei na Primeira Liga e agora voltei à Liga de Honra, subi e saí. Talvez uma das razões porque saí tem a ver com a tal zona dita de conforto, que por outro lado continua a ser de uma exigência perfeitamente incrível. Quer dizer, já se passava aquela ideia que... Há 2 ideias que eu nunca gosto muito no futebol. É que eu vou para aqui, para ali ou para acolá e que fico aqui ou que saio por dinheiro. Nunca aconteceu isso. Não? Nunca aconteceu isso. O dinheiro nunca foi o motivo mais importante para eu continuar ou deixar. E essa situação às vezes até me aflige um bocadinho quando as pessoas pensam que é com o dinheiro que resolvem essa situação. Não é, efetivamente. É evidente que quero ser bem pago, quero ser bem pago de acordo com aquilo que tenho produzido, mas nunca já teve propostas maiores, financeiras melhores, e optou substancialmente melhores. E optou por outros projetos. Inclusive este ano tive propostas substancialmente melhores do que aquela que tive do Gil Vicente. Nunca foi. Outra situação que também mexe um bocadinho nesta altura é aquela ideia que nós vamos ouvindo pelos amigos, pelas pessoas de futebol, pelos jornais, que contratar o Vítor Oliveira é subida para a série. Isso não é verdade. É subir à primeira. Exatamente. Isso não é verdade e a pressão começa a ser realmente grande, exagerada, porque as pessoas às vezes até descuram um bocadinho o plantel, porque julgam que o treinador por si só resolve.
não resolve. O treinador é uma figura extremamente importante no futebol, é extremamente importante num clube, mas por si só não resolve absolutamente nada. Como o inverso também é verdadeiro, quando a equipa desce também não é porque o treinador era fraco, já havia de ser equipas com treinadores muito bons, de muita qualidade, só que os plantéis não correspondiam realmente aos desígnios do clube. Estas duas situações são importantes e o sair um bocadinho daquela zona de conforto de ali é que se está bem, ali é que é a minha praia, e eu reconheço que realmente tenho uma capacidade enorme, não é fácil subir 11 vezes, não é fácil, é tremendamente difícil, mas também precisava de um outro desafio, se calhar um desafio extremamente difícil como aquele que vou ter, mais difícil do que aquele que me parecia à primeira vista, mas de qualquer forma estamos motivados para conseguir. Pois, porque neste desafio que precisava, dá a sensação de ter ido para o clube com mais riscos. Ou seja, provavelmente não pelo Gil Vicente, que é um clube com história, que tem boas condições de trabalho, etc. Mas antes de Primeira Liga já tive. Exato, mas está há 2 anos sem competir, praticamente. É construir uma equipa completamente nova. Completamente nova. Já sabia disso? Sabia e ponderei. Eu normalmente sou muito racional nestas escolhas. Nesta do Gil Vicente houve alguma emoção. Primeiro fui convidado pelo Presidente, que é uma pessoa que eu aprecio muito, porque eu tenho muito respeito e por quem fiz uma grande amizade. Ele foi meu treinador há muitos anos em Barcelos, mas mantivemos sempre essa relação de amizade, inclusive todos os anos jantávamos 2, 3 vezes, sem termos nada, inclusive esteve afastado do futebol, esteve ligado ao hóquei, e jantávamos, ou almoçávamos, mais precisamente almoçávamos. 2, 3 vezes, um grupo de amigos de Barcelos, uma relação de alguma proximidade. Foi uma pessoa importante numa altura que eu precisava como treinador, ainda na fase inicial da minha carreira. Foi uma pessoa importante, que me ajudou, que me deu estabilidade. Há alguma gratidão também no meio disto tudo. E depois há aquele desafio que todo treinador gosta. Às vezes não dimensionamos bem os riscos que vamos correr. Temos sempre aquela ideia que nós somos capazes, mas precisamos de uma ajuda muito grande, precisamos de uma estrutura muito forte, precisamos de um bom plantel, porque eu vou ouvindo, converso com muita gente e toda a gente me diz: o Gil Vicente já está, agora é escolher o outro. Eu tive até uma coisa curiosa na apresentação da equipa, uma jornalista que me perguntou se o Gil Vicente iria ser o bombo da festa. Que é assim uma coisa... Claro. De alguma forma é pertinente este tipo de pergunta, mas não deixa de ser a voz popular. Não deixa de ser o que saiu cá fora. Pronto, isso poderá, se nós soubermos lidar com isso, poderá funcionar a nosso favor, poderá ser um incentivo, um tónico muito grande. Agora é evidente que temos que nos reunir dos jogadores com qualidade para jogar numa Primeira Liga, é substancialmente diferente. Nós neste momento temos muitos jogadores do Campeonato Nacional de Séniores, temos vários brasileiros que sabemos que têm qualidade, mas vamos ver qual é a capacidade de adaptação deles. Claro. Vamos ver, nós sabemos de grandes talentos que jogam nos Portos, nos Benficas, nos Reais, nos Barcelonas, e que chegam lá e não se adaptam. E depois acabam por despontar noutros lados. Temos esse problema, que é o problema que mais me preocupa, é a eventual falta de adaptação de algum destes jogadores com quem estamos a contar a 100% e que pode não ter esse rendimento em termos reais. Mas estamos a preparar com muita atenção, com muito cuidado. São 21 jogadores novos, não são? Vamos meter, sim, 21, 22 jogadores novos. É mais difícil treinar uma equipa ou construir uma equipa? São duas fases diferentes. São duas o que é que vai fazer agora? Treinar ou construir? Nós, neste momento, ainda não conseguimos fazer o plantel. O plantel, ainda lhe faltam os jogadores. A equipa, claro. Muito menos a equipa, não é? Tem que se fazer o plantel, depois vai-se trabalhar esse plantel de forma a constituirmos uma equipa. Nós, neste momento, ainda nem plantel temos. Ainda faltam jogadores. Ainda estamos muito atrasados, ainda nos faltam alguns jogadores e os que faltam são os jogadores de qualidade, são aqueles jogadores que irão marcar a diferença, irão ser os aglutinadores de todo este processo. Eu digo que temos o carro, a chapa toda, já temos tudo, faltam-nos as rodas. Faltam-nos aquelas 4 rodas para aquilo começar a andar. Estamos no mercado, estamos à procura, à boa vontade de toda a gente. Agora, o mercado está difícil, como toda a gente pode constatar. O mercado está difícil. Na minha opinião, por uma razão muito simples. Fora, os mercados estão caros porque se passa a ideia em África, na América do Sul, passa-se a ideia que a Europa está cheia de dinheiro, que os clubes são todos ricos.
O que é mentira, quer dizer, Claro. há muito dinheiro, eu penso que num clube tanto dinheiro no futebol como agora. Claro. Há muito dinheiro no futebol, mas está muito concentrado. Pois está. Meia dúzia de clubes gastam milhões e a Generalidade pode gastar no máximo tostões. Continua também, mesmo a nível europeu, o dinheiro muito mal distribuído. Mas os empresários e os clubes pedem muito dinheiro pelos jogadores. E estamos a falar de jogadores médios, jogadores do nível de Gil Vicente, jogadores do nível de metade das equipas do nosso campeonato. Pedem muito dinheiro. Depois há o jogador português, que as pessoas dizem que não se escolhem, que Não se ninguém aposta quer, neles. não se aposta neles e tal. Não, estão caríssimos, por uma razão simples, na minha opinião. Os empresários, neste momento, querem metê-los lá fora. Está na moda, o jogador jovem português está na moda, a nível da Europa. Temos aí uma série de países que pagam ao jogador médio o dobro ou o triplo do que eles ganham em Portugal, e esses empresários estão a tentar, exorbitando no preço deles para Portugal, ganhar tempo para tentar metê-los lá fora. E andam a oferecê-los lá fora, que nós sabemos, por contactos que temos, andam a oferecê-los em todo lado para melhorar a condição financeira do jogador e para melhorar também as suas percentagens. Penso que os clubes não vão absorver toda a gente e dentro de 2 semanas, isto começando a bola a rolar, as pessoas começam a preocupar-se e começam realmente a oferecer aos jogadores a preços mais compatíveis com aquilo que nós podemos pagar na generalidade dos clubes Ainda portugueses. vai ter que esperar 2 semanas, pelo menos. Estamos à espera, quer dizer, Claro. eu nunca tive grandes problemas em treinar com portugueses, com chineses, com brasileiros. Para mim, o jogador interessa-me a qualidade, a nacionalidade não é muito importante, embora tenhamos de ter em atenção Claro. que o jogador português está mais adaptado ao nosso campeonato, Claro. conhece melhor todos os processos, está melhor habituado à adaptação em termos Comunicação é mais fácil. de vida, em termos de vida, é muito mais fácil. Mas se não podemos ir por aí, temos que ir por outro lado. Quer dizer, nós não podemos estar indefinidamente à espera que os empresários percebam que não conseguem meter os jogadores todos lá fora. Estamos no mercado, estamos a tentar, se conseguimos portugueses melhor, até pelo conhecimento que tem do futebol português, nós vamos ter uma equipa completamente nova, e se dentro da equipa completamente nova for uma novidade para a generalidade dos jogadores do nosso campeonato, pior ainda. Claro. Se já tivermos alguns jogadores que percebam toda a estrutura, toda a movimentação, todo o tipo do nosso jogo, das equipas portuguesas, conheçam os jogadores que jogam nas outras equipas, e se torna mais fácil todo o processo. A assimilação de processos é muito mais fácil, é muito mais rápida e é muito mais bem conseguida. Mas se não tivermos, se não pudermos, vamos ter que atacar mesmo com estrangeiros. Neste momento temos muitos. Já definiu um objetivo, provavelmente a manutenção para o Gil O Vicente. objetivo único e exclusivo é a manutenção. O Gil Vicente não se pode preocupar com mais nada. Define algum lugar na tabela classificativa? Não. Tudo o que seja fora dos 2 últimos lugares, para o Gil Vicente, depois de todo este processo complicadíssimo, depois de toda esta situação de 1 ano praticamente sem competir, ou melhor, a competir sem contar, é substancialmente diferente, era inédito no nosso futebol. Como penso que é inédito constituir um plantel com 22 jogadores novos. E sem opção, quer dizer, que às vezes podemos chegar a uma equipa. Eu lembro-me quando fui para o Arouca, mudei, fiquei com 4 ou 5, mas mudei por opção. Aqui não, aqui é obrigatoriedade. É necessidade. No ano passado não competiram, como não contavam os pontos, o investimento foi muito reduzido, era uma equipa extremamente jovem, miúdos muito baratos, mas com alguma dificuldade para chegar ao primeiro escalão. Iam competir no Campeonato Nacional de Séniores e eram jogadores mais ou menos de acordo com o nível competitivo que iriam encontrar. Este ano é completamente diferente, vamos fazer uma equipa nova. Para já vamos constituir um plantel novo, vamos tentar fazer uma equipa nova e o tempo é muito curto, porque estamos a 1 mês de entrar em campeonato. Vítor, como é que olha para estes novos investimentos que estão a haver em Portugal? Há muitos clubes a ser comprados por empresários, por investidores estrangeiros. Isto é uma mais-valia para o futebol português? Não tem constituído. Não? Há vários exemplos. Temos vários exemplos, temos o exemplo do Beira-Mar, temos o exemplo do Olhanense, temos o exemplo do Leiria, temos vários exemplos de sucesso, fora os clubes grandes, onde realmente há capacidade financeira para se constituir equipas fortes, plantéis fortes.
Em todo o resto, penso que de sucesso mesmo só o Portimonense. Porque tem uma pessoa que na minha opinião, entende muito de futebol, entende fundamentalmente de negócio do futebol. Penso que é a pessoa que melhor entende o negócio do futebol. O Sr. Teodoro, penso que realmente está muito à frente da generalidade dos investidores em Portugal. Vemos investidores que chegam, estão 1, 2 anos, saem com muita facilidade, uns chegam, mas depois até acabam por não chegar a entrar, como já temos casos esta temporada, outros chegam e não cumprem minimamente com os requisitos. Não temos sido felizes com os investidores que têm aparecido no futebol português. Os investidores são importantes, seria um contrassenso dizer que não são, porque são, efetivamente, porque os clubes portugueses precisam de dinheiro e esses investidores trazem esse dinheiro. Agora, esse dinheiro devia vir acompanhado de um know-how muito específico da área do futebol que pudesse realmente capitalizar esse dinheiro no curto, médio prazo. A ideia que me parece que a generalidade dos investidores trazem é chegar a Portugal. Portugal é apetecível neste momento. Claro. Portugal, a nível europeu, é um futebol extremamente apetecível, os nossos jovens são extremamente talentosos, têm tido sucesso, nós temos uma capacidade de adaptação muito fácil na Europa, na China, nas Arábias, temos capacidade, neste momento temos portugueses, quer treinadores, quer jogadores espalhados praticamente por todo o mundo e com o sucesso que toda a gente reconhece. E torna apetecível. Os investidores vêm cá para tentar, num, 2 anos, ganhar dinheiro, abanar a árvore das patacas. A situação não é assim, o futebol não é isso. E eles, quando percebem que não têm sucesso, normalmente abandonam. E temos vários casos em que falharam notoriamente e eu penso que, fundamentalmente, por falta de conhecimento. Vítor Oliveira, diz para ir para a primeira contrato Vítor Oliveira, julgo, acho que é uma história que é conhecida, não sei se é bem assim, que houve um treinador, uma vez perguntou ao Pedroto qual é o segredo para ganhar campeonatos, é contratar os melhores jogadores. Tem sido esse o seu segredo? Tem, fundamentalmente. Contratar os melhores jogadores? Sim. Ou saber contratar? Não é contratar os melhores jogadores, vamos lá ver. O contratar os melhores jogadores é muito relativo. É contratar jogadores que nós entendemos, pela experiência que vamos adquirindo, que têm capacidade de partilhar connosco das nossas ideias, que têm a ambição de subir a divisão, que realmente têm um grande sentido coletivo do jogo e que têm qualidades que podem exteriorizar, e nós temos valorizado imenso alguns jogadores. Há jogadores que têm valorizado imenso comigo e com outros treinadores. Provavelmente tenho sido feliz nas escolhas que tenho feito. Normalmente, e acontece muito na Liga de Honra, vamos buscar jogadores de primeira liga, jogadores de nome, jogadores muito experientes. Eu por norma não vou buscar jogadores de primeira liga, vou buscar jogadores de segunda liga, tenho ido buscar jogadores do Campeonato Nacional de Séniores, que têm realmente jogadores que estão em ascensão e que têm capacidades técnicas, físicas e motivacionais mesmo, que também é muito importante. E tentamos fazer um plantel equilibrado à imagem daquilo que eu pretendo para a Liga de Honra. Eu sei que conheço muito bem as características da Liga de Honra, sei quais são as armas fundamentais para que possamos atacar uma subida de divisão. É muito importante também que a estrutura que está por trás de nós cumpra com as suas obrigações, os seus objetivos. Não é determinante, já subi em equipas. Eu lembro-me que subi uma equipa que tinha metade de janeiro, tinha recebido metade de janeiro. Subi em maio, tinha recebido metade de janeiro. E os jogadores tinham fevereiro. E lembro-me que conseguimos subir num campeonato extremamente difícil. Mas é importante, se a estrutura for realmente cumpridora de todas as suas obrigações, é um ponto de lança muito importante. Eu penso que a escolha do plantel é fundamental. Para a escolha do plantel é fundamental conhecer as regras para se ter êxito na Liga de Honra. Há regras em todos os campeonatos. Há situações que são aqueles princípios básicos que nos podem levar a ter mais ou menos êxito. E nós sentimos, por exemplo, no ano passado eu disse isso várias vezes, na minha opinião, nem o Passos Ferreira nem o Famalicão tinham os 2 melhores plantéis da Liga de Honra. Havia outras equipas que tinham melhores plantéis, na minha opinião, que o Passos Ferreira e o Famalicão. Acabaram por ser o Passos Ferreira e o Famalicão porque conseguiram formar uma equipa, conseguiram ter um grande sentido coletivo
estruturas por trás de apoio competentes e boas, cumpridoras, e conseguiram, até com alguma margem, claro. Com bastante margem. Eu lembro-me que nós ficamos a 5 pontos de Famalicão e acho que a 20 do terceiro classificado. Conseguimos uma vantagem que, na minha opinião, não se traduzia na diferença de qualidade dos plantéis. Ter bons jogadores, dar muito jeito. Agora, vamos definir o que é que são bons jogadores. São os mais caros, são os mais baratos. Eu lembro-me de uma história muito curiosa. Eu fui para a Arouca a meio da época. Conhecia mal o plantel, um plantel caríssimo. O Arouca tinha um plantel caríssimo. Uma série de nomes, já com estatuto, inclusive na Primeira Liga Nacional. Mas a equipa era fraca, os jogadores já pouco motivados, os jogadores, alguns já um bocadinho fora daquilo que eram os objetivos do clube, e tivemos muita dificuldade em manter-nos na Liga de Honra. Eu lembro-me que no último jogo disse ao Presidente, ele disse, terça-feira vamos reunir, vamos conversar e tal, para renovar o contrato. Eu disse ao Presidente, que ainda era o mesmo, Carlos Pinho, eu disse, olha, eu vou-lhe dar um conselho, você pegue nesta gente toda, corra com esta gente toda, a equipa técnica incluída, e você com metade de dinheiro faz uma coisa melhor. Você é maluco, não temos que falar e tal. Mas eu estava mesmo disposto a vir embora também. E ele veio aqui a Matosinhos 2 ou 3 vezes, jantar, um restaurante onde nos encontramos muitas vezes, o nosso amigo Miguel. Exatamente. E para a terceira vez convenceu-me a ficar com uma condição. Eu vou ficar como treinador, mas eu é que vou escolher os jogadores. O senhor é que discute as verbas, que eu nas verbas nunca discuti isso, mas eu é que escolho os jogadores. E ele disse assim, eu concordo, só uma coisa, o meu filho vai consigo para podermos estar mais próximos, ele faz o elo de ligação e ele sabe qual é a ideia dos dinheiros e tal. Sim, senhora. E o Joel ia comigo contratar os jogadores. Nós íamos contratar, o empresário e tal, íamos reunir. E nós fizemos ali uma série de contratações engraçadas e um dia contratamos o André Claro. Está aí, ainda joga. O André Claro era jogador de Famalicão na 2ª Divisão B. Um miúdo muito interessante, tinha feito a formação no Porto, tinha feito um bom campeonato, eu gostava dele, tinha recolhido umas referências muito boas, contratamos. E à noite o Sr. Carlos Pinho liga-me e tal, e diz-me assim, você sabe o que anda a fazer? Sei, Sr. Carlos, então porquê? Eu estou aqui a discutir aqui com os meus amigos no café, ninguém conhece nenhum dos jogadores que você traz. E agora quem é este André Claro? Ninguém conhece, já perguntámos aqui, ninguém sabe quem é. Jogava na 3ª Divisão, não sei o quê. Não se preocupe. Olha que eu tenho dinheiro, Eu tenho dinheiro, tenho muito mais dinheiro do que aquilo que você está a gastar. Já disse ao Joel, e você tenha cuidado com o que está a fazer. Pronto. E a ideia é, jogadores, se tiver nome, é muito importante. É importante. E às vezes não é verdade. Há jogadores sem nome e na altura contratámos uma série de indivíduos que não eram conhecidos e acabamos por subir. A feitura do plantel é fundamental, ter bons jogadores é essencial, não há ninguém que consiga fazer uma boa equipa com maus jogadores. Claro. É impossível, não há milagres. E eu tenho tido a felicidade de ter boas equipas. Na Primeira Liga, para a Primeira Liga, as regras são as mesmas? Basicamente. Basicamente são. Basicamente são. Agora, é evidente, quer dizer, neste momento temos a sensação, eu tenho a sensação, inclusive, eu já partilhei isso com o meu presidente e com o diretor de futebol, que é um homem de futebol, o Dito, que precisamos de 3 ou 4 jogadores e penso que estamos todos em sintonia e que sabemos que precisamos de 3 ou 4 jogadores de qualidade que façam realmente, que sejam as rodas do resto, que já está mais ou menos constituído e temos gente muito interessante, mas precisamos disso, sem isso fica muito difícil. O Vítor está com que idade? 65. 65. Começou com? Devo ser o mais velho dos treinadores. Penso que sim. Neste momento? Não. Tenho o Inácio. O Inácio é mais velho do que eu, não sei se um ano, mas é mais ou menos. Somos os 2 velhos. Ainda há o Josualdo Ferreira, mas a treinar em Portugal. Pois, o Josualdo agora está fora. Está fora, agora está a ficar. O Josualdo já é um professor. Já é um professor. O Vítor começou com que idade? A treinador, claro. Treinador, 30 anos. 30. Portanto, já leva 35 anos de treinador. Já levo mais anos de treinador que de jogador. Isso tem um limite? Acha que tem um limite para si ser treinador? Tem? Está próximo. É? Está. Penso que está muito próximo. Vai conseguir viver sem o futebol? Não,
eu posso continuar ligado ao Pois, futebol. assim. Eu penso que vou continuar ligado ao futebol, inclusive eu já tenho, pronto, situações Mais ou menos alinhavadas. mais ou menos alinhavadas do que vou fazer. Do que vai fazer. Depois. Mas treino e jogo, penso que estará próximo. Mas porquê? É pelo desgaste? Por desgaste. Depois é preciso uma motivação sempre muito forte. É uma profissão que a pessoa tem que estar completamente motivada, completamente direcionada para aquilo e o desgaste vai fazendo diminuir essa motivação. As capacidades físicas começam a não ser iguais, a partir de uma determinada altura, começam a não ser iguais e nós precisamos também de alguma desenvoltura de alguma lucidez, precisamos disso tudo e precisamos fundamentalmente, atendendo à idade que vamos somando, e eu tenho um amigo que é muito curioso e que diz muitas vezes, quantos mais anos somarmos, está cientificamente provado que mais vivemos. Exato. Ele diz isto tem alguma piada. Eu acho que é extremamente interessante também poder desfrutar de todo aquele trabalho que já fiz, com menos pressão, com mais fins de semana, com mais dias livres, porque o futebol, nós, quer dizer, tivemos agora este mês e meio de férias, mas agora temos 10 meses, Claro, que sempre. é 24 horas sobre 24 direcionados para o futebol. E penso que há uma altura que devemos ponderar, se não devemos parar de estar sujeitos a esta pressão. A pressão dos resultados é absolutamente terrível, terrível. Nós somos expostos a esta pressão praticamente todas as semanas. Claro. Não há ninguém que ganhe sempre, como não há ninguém que perca sempre. Há os que ganham mais vezes, há os que perdem mais vezes. Todos queremos fazer parte dos que ganhamos mais vezes, mas há épocas que isso não acontece. Isso é extremamente desgastante. Mesmo a ganhar é extremamente desgastante. E penso que são muitos anos. E neste momento começo a pensar na hipótese de deixar o banco e o treino e passar para outra atividade em que podemos ser úteis. Sair de Portugal é que nunca fez parte dos seus horizontes? Não. Eu já tive várias oportunidades para sair de Portugal. E eu tinha uma... Agora já nem penso nisso. Mas tinha uma situação, eu conversava com muita gente que estava fora, a generalidade com muito êxito, alguns com problemas de pagamentos, disto, daquilo. Havia sempre ali uma gestão complicada das situações. E eu interiorizei sempre que iria para fora se me pagassem 35% à cabeça. Pagavam 35% do contrato à cabeça, eu iria para fora. E nunca aconteceu. Não. O máximo que chegaram foi 30%. E depois fizemos ali um braço de ferro e não fui. E neste momento também já não tenho muita motivação para ir para fora, não. Está fora de questão isso. Não está. Quer dizer, nós não sabemos o dia da manhã. Nós não podemos dizer que está fora de questão, não podemos dizer nunca. Mas que a probabilidade de sair, que é extremamente diminuta, só numas condições dos tais 35% e uma seleção, Vítor, também nunca lhe passou? Não. Eu tenho uma história curiosa de seleção. Antes de 2004, eu fui convidado, como sabe, o treinador da seleção antes de 2004 era o Manuel José. Sim. Foi convidado pela Federação, depois houve ali uma série de problemas que não interessam para aqui, não interessam para o caso, e ele acabou por cair e o presidente na altura tinha que ir buscar um indivíduo fortíssimo para dar resposta a todas estas situações, discussões permanentes nos jornais, não sei se lembra nessa altura. Lembro, muito bem. E foi buscar o Scolari. Foi buscar o Scolari. E eu fui convidado pelo Manuel José para ir treinar a seleção de Esperanças. Adjunto dele e seleção de Esperanças. E o terceiro treinador era o António Sousa, que jogou no Futebol Clube Porto, que foi campeão europeu. E a Manuel José convidou-me para a seleção. Eu, curiosamente, era treinador de Gil Vicente. O Gil Vicente já estava tranquilo, o Sousa estava na luta pela manutenção e estava na final da Taça de Portugal, que inclusive ganhou o Beira-Mar, desceu divisão e ganhou a Taça de Portugal. Eu iria logo trabalhar ali em março, iria logo começar a trabalhar na seleção e o Sousa viria depois. E o Manuel José convidou-me para a seleção, financeiramente era sensivelmente igual, mas era a situação prestigiante a treinar a seleção e ser adjunto do Manel. E o Manuel José fez-me o convite, eu disse, preciso de 2 dias para pensar e tal. Precisas de 2 dias? O Manel, com aquele feitio dele,
precisas de 2 dias para ir para a seleção, isso é preciso 2 dias. Mas eu tenho a certeza, quando me levantei da mesa, já sabia que não ia. Então? E não fui. E porquê? Porque entendi que nunca tinha sido adjunto, eu nunca fui adjunto. Ah, não? Não, eu nunca fui adjunto. Eu sucedi ao Manuel Zé no Portimonense, passei de jogador para treinador. Nunca fui adjunto. E não sei como é que reagiria como adjunto. Ir para a seleção, tomar conta acho que era a seleção de Esperança, se chamava na altura. E ser adjunto do Manuel Zé podia provocar ali alguma incompatibilidade. Preferiu não perder o amigo. Exatamente, foi um bocadinho isso. Não perder o amigo, não perder a identidade, privilegiar muito a minha independência, que foi uma situação que eu sempre privilegiei durante toda a minha vida, a minha independência relativamente às outras pessoas. E passados 2 dias liguei-lhe a dizer que não ia, aquilo foi uma coisa, ele ficou ofendidíssimo comigo, mas depois a nossa amizade era tão grande, era e é, tão grande que ultrapassamos facilmente essa situação. Em termos de seleção, penso que foi a única vez que houve alguma hipótese e quando houve, recusei. Acha que merecia ter treinado um grande? Não há uma situação que me preocupe. Eu acho que isto muitas vezes não tem a ver com mérito. A meritocracia no futebol não é uma situação que seja ali em cima da mesa, que seja exposta com muita facilidade. Os clubes portugueses tiveram muito tempo a ideia dos treinadores estrangeiros, como sabe. Quando eu comecei, as treinadores, muitos estrangeiros, sempre. Muitos estrangeiros. Depois começamos a aparecer treinadores portugueses, começámos a apostar nos treinadores portugueses, com o êxito que é reconhecido e com a grandiosidade que tem a classe dos treinadores em Portugal e, neste momento, em todo o mundo, praticamente reconhecido em praticamente todo o mundo. Mas nunca me preocupei. Eu tive sempre uma ideia no futebol, eu só vou para onde me quiserem. Não dou um passo para falar com este ou com aquele, para ir para aqui, para ali ou para lá. Nunca tive empresário, nunca tive ninguém a quem eu desse poderes para me oferecer, seja onde for. Eu discuti sempre com aqueles que vieram ter comigo, com aqueles que me queriam. E depois de discutir, optar. Nestes últimos anos na Liga de Honra, tenho sido convidado por 5, 6, 7 clubes. E converso com os clubes, não tenho problema nenhum. E depois vou e decido. Tem sido assim ao longo destes anos. Nunca tive proposta de nenhum dos grandes, também nunca me preocupei. Nunca foi um motivo de preocupação se poderia ou não chegar a um dos grandes. É evidente que toda a gente gostaria de ser treinador de um Porto, de um Sporting, de um Benfica, e toda a gente gostaria de ser, mas não é uma situação que me preocupe, não fica mágoa, não fica ressentimento, não fica aquela sensação de pesar por não ter sido, não. Completamente tranquilo, treinei sempre onde quis, que é uma coisa fantástica e há muitos treinadores, a generalidade dos treinadores não tiveram essa oportunidade. Há muito poucos treinadores que possam dizer, como eu posso dizer, que treinei sempre onde quis, nunca estive contrariado em lado nenhum. Nunca estive forçado em lado nenhum. Quando as coisas não funcionavam, saía, sem problema absolutamente nenhum. E não tenho qualquer mágoa por não ter treinado um grande. Nunca? Nunca, não. É uma situação que nem me passa sequer. Não sinto aquela nostalgia de ver um Benfica, um Porto, um Sporting. Gostava de ser treinador desta equipa. Quem é que não gostava de treinar um Porto, um Benfica e um Sporting? Mas não é uma situação que me preocupe. Quer dizer, eu tenho um carro e há milhares de carros muito melhores que os meus. Mas eu tenho o carro que quero, quer dizer, não me faz diferença nenhuma os Rolls Royce ou os Bentleys. Não me diz nada, não gosto, vejo e gosto, mas não troco. Tenho o carro que quero também, exatamente como comparativamente com as equipas. Treinei sempre as equipas que me convidaram e que eu achei por bem representar. Vítor, como é que se sentiu quando viu, por exemplo, o El País fazer uma página consigo? O homem que sobe as equipas de divisão. Eu sou um bocado avesso
a essas situações, a esses protagonismos. Eu gosto muito do público. Eu gosto de uma vida muito discreta, gosto de ser... Gosto de estar em Matosinhos. Gosto de ser... Não, eu nesse aspecto andei por todo lado. Tenho amigos em muito lado. E gosto de ser exuberante e de reinar e divertir-me com os amigos. Aquelas pessoas que eu gosto, eu sou muito exuberante. Fora isso, não gosto muito de homenagens, de festas. Tenho alguma dificuldade até em lidar com isso. Mas reconheço que é ótimo ser reconhecido por um jornal como é o País, por aquelas notícias que vemos, aqueles artigos de opinião de pessoas que são reconhecidamente importantes no futebol português e que fazem. Gosto, claramente que gosto. Gosto de ser convidado para situações como esta, para um tipo de conversa destas. Gosto. Isto faz-nos bem ao ego. Claro. Eu não sou uma pessoa que olho muito para dentro, mas gosto, fico satisfeito, fico contente, mas também não passa muito mais disto. Fico contente, na altura é bom, é gratificante, acho que a minha mulher, os meus filhos, a minha família gosta dessas situações, mas pronto, quer dizer, acaba ali e segue, não sou pessoa de colecionar essas coisas todas. Eu tenho, por exemplo, do El País e do France Futebol também tem um artigo muito interessante. Eu tenho isso encaixilhado lá em casa, no meu escritório, mas foi-me oferecido por amigos meus. Não foi você que teve Não, nem liguei a isso. Foi-me oferecido por amigos meus, na altura do aniversário, uma, e outra numa altura de uma subida. E ofereceram-me isso, já toda coisa, muito bonitinho, e acho muito interessante e gosto de ver, mas nada mais do que isso. Vítor, o futebol deu-lhe o contacto com muitos jogadores. Agora estou-me a lembrar do Nakajima, no Portimonense, que, ao que sei, não fala português. A linguagem... Falou agora, saudou-me em português, agora quando foi campeão, mandou-me uma mensagem de Mister, campeão, parabéns. Foi? Achei muito engraçado que ele não fala praticamente nada. Percebe tudo, mas não fala nada. Como é que um treinador comunica com os jogadores, com um jogador destes? Júlio, nós tínhamos duas situações. Quando o Ryuki, que é o filho de Sr. Teodoro, estava lá, era jogador. O Ryuki fala o japonês, domina perfeitamente o japonês, nasceu lá, domina perfeitamente o japonês e servia de intérprete. Quando ele não estava, e acontecia muitas vezes que ele não era convocado e nos jogos precisávamos de falar, eu pegava numa folha de papel e dizia-lhe o que é que ele tinha que fazer. Fazia-lhe o desenho. E o Nakajima, extremamente inteligente, extremamente cuidadoso, profissional, percebia tudo à primeira. Era absolutamente fantástico. Percebia... É um caso de um jogador que se adapta facilmente. Adapta-se facilmente. São características diferentes? Este tipo de jogadores vêm de culturas orientais? É uma história curiosa dos japoneses. O Setel um dia mostrou-me um vídeo, tem aqui um jogador. Vítor, veja aqui este jogador. Mostrou um vídeo pequenito. Eu disse, Setel, este gajo é muito interessante, arranja lá um jogo dele para vermos. E o Setel arranjou um jogo, e eu quando vi o jogo todo, disse, se o senhor acha que o pode trazer, traga-o já. Diz ele, vou trazê-lo, 2, 3 dias está aqui, ele quer vir. E veio, e ao segundo, terceiro treino, vimos logo que estávamos perante um jogador diferente. Era o Nakajima? É? Era este? O Nakajima, sim. Veio assim, mostrou-me um vídeo, eu gostei, vi um jogo, olha, se o senhor o puder trazer, aí ele não está lá muito contente na equipa, não joga sempre e tal, umas vezes joga, outras vezes não joga, numa equipa média, que era o FC Tóquio, e ele veio. E, passado 3 ou 4 dias, percebi que estava perante um jogador completamente diferente. Muito concentrado, rapidíssimo, percebia muito bem o jogo, tecnicamente muito evoluído, com uma capacidade de finalização excelente, pé direito e pé esquerdo. A única desvantagem que eu via ali, defensivamente, tinha muitas lacunas. Mas, defensivamente, é o mais fácil de corrigir. Por um defesa a defender bem, é muito mais fácil que por um avançado a cruzar bem, a driblar bem, a finalizar bem, se não tiver essas condições. Claro. E nós conseguimos. Ele jogou passado 10 dias de cá estar, entrou ao intervalo num jogo, já não sei contra quem, e fez uma segunda parte fantástica, nunca mais saiu da equipa. E tem o sucesso que tem. Mas nós fazemos entender facilmente com esses jogadores. E às vezes temos jogadores que, por algumas dificuldades em termos de inteligência, que precisamos explicar 3, 4, 5 vezes.
O Nakajima, e isso era o que eu queria voltar atrás, o CETEL tem um protocolo com uma universidade japonesa em que traz a Portugal 4, 5 jovens universitários que jogam na equipa de futebol, na seleção universitária da faculdade. E tendo boas notas, são premiados com uma viagem cá, não sei quem paga a viagem, não sei se é a faculdade, ele dá aqui o alojamento e tal, e treinam com a equipa principal. E sabe uma coisa engraçadíssima, nas primeiras vezes disse ao CETEL, vamos ver se realmente os miúdos não estragam o treino, que se estragarem o treino vão treinar para o futebol juvenil. E os miúdos não estragavam o treino. Nenhum deles era profissional, todos estudantes universitários, jogavam na universidade, miúdos com vocação para o futebol, que gostavam de futebol e com muito talento e, fundamentalmente, boa capacidade técnica e super concentrados. Pedia-se o que nós lhes pedíamos, eles faziam. Percebiam logo à primeira. Um exercício qualquer de passe, um exercício técnico, um exercício tático, percebiam tudo à primeira. Explicávamos uma vez, eles percebiam tudo. Porque eu sinto que aquilo já deve ser, de alguma forma, não diria genético, mas habitual nos japoneses, aquela cultura, aquela concentração, aquele rigor que nós muitas vezes não pomos. E sentimos isso fundamentalmente, por exemplo, no jogador brasileiro. O jogador brasileiro precisamos de explicar diversas vezes porque é muito desconcentrado. Engraçado. O jogador japonês, nisso leva-nos uma vantagem. São culturas enormíssima, diferentes. enormíssima. E depois era muito engraçado que jogavam onde eu precisava. Precisava de um defesa esquerdo, eu jogava para defesa esquerdo. Eles jogavam lá com a mesma desenvoltura. Lembro-me de dois saírem a chorar quando foram embora, virem-se lá ao balneário, despedir, a chorar, porque queriam continuar mais uns tempos, mas não tinham que ir para a faculdade, e aquilo havia uns protocolos. Mas nós recebemos uma série deles, eu lembro-me que eu ainda contactei com 8 ou 9, todos exatamente com as mesmas características. Boa capacidade técnica, uma boa capacidade física, apesar de não serem grandes, e uma concentração fantástica e gosto por aquilo que faziam. Vítor, já vamos com mais 50 minutos, estamos a terminar. O que é que o futebol ainda tem para lhe dar? Vitórias. Penso que é o que eu pretendo do futebol. É vitórias, continuação de vitórias. O futebol, eu costumo dizer que o futebol é para quem ganha. Quem perde vale mais ser cão, quase. O futebol é para quem ganha. O que é que o futebol me pode dar? Já me deu muita coisa. Neste momento de importante, o que é que me pode dar? Mais vitórias. Pelo menos o número de vitórias suficientes para mantermos o Gil Vicente na Primeira Liga. Acha que, só mesmo uma última pergunta, que aquilo que conseguiu nestes últimos anos, destas 11 subidas, restituíram de alguma maneira o prestígio aos treinadores mais velhos? Numa altura em que se achava que eram os treinadores de educação física, os treinadores mais novos, com a guerra, que estavam a tomar conta do futebol. Eu penso que há uma razão válida para isso, que está para além dos conhecimentos do futebol. Apareceu muita malta nova a treinar muito barata e com pouco grau de exigência relativamente ao poder dos diretores. Os diretores ganharam poder excessivo com a entrada desses jovens e devo reconhecer que há jovens talentosos. Há muita gente talentosa, há muita gente ainda aí em segundo plano que tem muito talento e que tem muita capacidade, mas falta-lhes, na maioria deles, independência financeira, até pela juventude que ainda não tem essa independência, ainda não ganharam o dinheiro suficiente para ter alguma independência. E no futebol é um fator determinante para ser um treinador de qualidade, para além dos conhecimentos, ter independência financeira, poder gerir aquilo exatamente como deve ser gerido e não como os diretores querem que aquilo seja gerido. E eu penso que o baixo custo, porque vinham por ordenados relativamente baixos, a permissividade que permitia aos diretores ter algum protagonismo, foram, digamos, que as duas razões que, associadas a uma terceira, que é a competência, e há muitos que são competentes, potenciaram o aparecimento de muitos jovens talentos. A verdade é que desses jovens treinadores, com êxito, não há muitos. Pois não. Continuamos, e eu acho muito interessante quando os treinadores começam a cair, que é normal, os diretores dizerem
não dizem para fora, mas dizem na roda de amigos, nos nossos almoços e jantares, que está muito difícil arranjar treinadores, pá. E depois rodam sempre à volta dos mesmos. Porque na fase inicial é fácil, o treinador é barato e até nos possibilita algum poder dentro da equipe. Há muita gente no futebol, há muitos diretores no futebol que são ávidos desse poder, que não têm a devida correspondência com o conhecimento que têm do futebol, mas gostam de mandar. E por isso é que vemos também tantas asneiras no futebol português, não só a nível de clubes, mas mesmo a nível de dirigismo de topo. Isso facilita enormemente. Mas depois, quando se sentem apertados, quando os resultados não aparecem, porque ou não dão as condições que deveriam dar aos treinadores, ou os treinadores são demasiado jovens e por alguma falta de experiência ainda não conseguem corresponder ou fazer corresponder em termos de potencial da equipa aos seus conhecimentos, depois aí já pensam num jogador, tem que ser um treinador experiente, tem que ser um treinador, e já vão a um outro recurso que lhes fica muito mais caro e que umas vezes resulta e outras vezes não resulta, claro, porque não há ninguém que ganhe sempre. Mas penso que o aparecimento desses jovens é importante para o futebol português, mas estamos a desvalorizar, penso que de uma forma perigosa, o conhecimento de uma série de treinadores que, apesar da idade, continuam com grandes conhecimentos, com grande motivação e com grande capacidade de melhorar o futebol português. Uma bela forma de terminarmos, Vítor. 55 minutos passaram. Bela conversa. Muito obrigado por ter vindo aqui. Boa noite. Boa sorte para esta nova época no seu Gil Vicente. Tínhamos combinado a meio que se subisse, tínhamos esta entrevista. Exatamente. Para o ano, se mantiver, temos esta entrevista para falarmos outra vez um bocadinho mais de futebol e da vida também. Vítor, muito obrigado. Boa noite. Futebol que precisa ser discutido de uma forma mais correta. Muito obrigado. Boa noite. Fica aqui esta belíssima conversa com Vítor Oliveira, é uma figura do futebol português, reconhecida internacionalmente, bem, um homem também de Matosinhos e um homem de Portugal. Boa noite.